E é por isso que eu acho que mesmo em épocas de vacas magras, vocês continuam me deixando liderar a audiência. Porque quem está comigo há muito tempo sabe que as coisas que eu falo se concretizam. Até mesmo na questão da Magnífica, quando as coisas começaram a degringolar, eu fui avisando aqui no programa, vocês foram assistindo. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Bom, eu estava dizendo que a possibilidade da volta da Magnitsky não é só o Paulo que está falando, né? A própria mídia vem falando a respeito. O Metrópolis, por exemplo, publicou sobre isso no mês passado, dizendo que Estados Unidos avalia reincluir Alexandre de Moraes na Magnitsky. E não foi a Andresa Matais, tá? Andresa Matais, ninguém pode acusar a Andresa Matais de ser minha fã. Mas não é algo repercutido só pelo Metrópolis. Até os veículos que historicamente fizeram parte do regime, ainda que agora eles estejam muito rebeldes, estão falando abertamente sobre o tema. Então, não acreditem em mim, acreditem, sei lá, na Globo News. Estão articulando a retomada da Lei Magnitsky para desde o início. Bolsonaristas estão articulando a retomada da Lei Magnitsky para o ministro Alexandre de Moraes. Coloquei lá, conversei ontem com o Paulo Figueiredo, que está nos Estados Unidos, um dos mais próximos aliados da família Bolsonaro, faz uma espécie de dobradinha com o Eduardo Bolsonaro, e aí ele estava comentando isso comigo, que André, é uma dobradinha hétero, só para deixar claro. Visão dele, eles estão com uma avaliação, até queria dividir com vocês aqui para a gente poder debater. Na avaliação deles, o Brasil está cavando, o governo Lula está cavando uma nova briga com o Trump para poder explorar isso na eleição. É assim que eles estão vendo. Então, quando o presidente fala alguma coisa do Trump, eles estão entendendo que tem a ver com esse momento eleitoral. Só que, nas palavras dele, o governo brasileiro está fazendo isso achando que vai colher tarifa mais uma vez, que também dá para usar, explorar no discurso da soberania, tal, de prejuízo ao Brasil, mas que o que ele diz é que não tem chance disso acontecer de novo, como aconteceu no ano passado, mas que tem chance de rolar uma nova sanção ao ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. Só para lembrar, o Alexandre de Moraes foi sancionado no ano passado, depois a esposa dele, a Viviane Barsi de Moraes, em dezembro foi revogada. Então, a Lei Magnitsky, na prática, é o que eles chamam de pena de morte financeira, né? Tá cheia um monte de sanções ali nas questões financeiras. Então, eles estão articulando isso aqui. Estamos. É verdade. E eu achei engraçado porque a Andréa Sadi está falando sobre o retorno dos efeitos Magnitsky e coisa e tal, mas o que chocou a esquerda foi aparentemente o fato da Andréa Sadi ter dito que conversou comigo, ou que conversava comigo. Na cabeça de algumas pessoas eu tenho que ser muito mal mesmo, né? Porque foi uma histeria completa. Veja, olha o grau. Um desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo resolveu fazer um post me comparando ao Fernandinho Beiramar. Parodiando o André Sadi, ele escreveu assim, o desembargador: conversei ontem com o Fernandinho Beiramar, que tem longa experiência em execução penal e sobre a nova lei, e ele estava me explicando que... O cara me comparou ao Fernandinho Beiramar. Eu nem deveria dizer, porque, obviamente, esse desembargador, que é o Marcelo Sêmen, o Marcelo Sêmen disse que tem uma cabeça muito fértil, com esse sobrenome Marcelo Sêmen, é natural que ele tenha uma cabeça muito fértil. E eu fico perguntando o que eu trafico, né? Informação, talvez. Mas como o Marcelo Sêmen é um sujeito de esquerda, eu diria que talvez, sei lá, a comparação ao Fernandinho Beiramar seja elogiosa. Talvez ele ache que o Fernandinho Beiramar é uma coisa boa, talvez estivesse me elogiando e eu não tivesse entendido. Normalmente o pessoal de esquerda gosta dos traficantes, então talvez o Marcelo Sêmen também goste. Inclusive, começaram a circular imagens na internet de que, vejam essa imagem aí na sua tela, imagens de que a Globo aparentemente teria me contratado. Cadê o post? Tem um post. Não botaram post?
Botaram... Aqui, tá o post. Imagens minhas com André Sadi. Volta a imagem aqui. Não, aí diz o seguinte... Não, volta pro post. Deixa eu esculhambar o roteiro um pouco. O post diz assim: o que vocês acham dessa dupla no jornalismo, André Sadi e Paulo Figueiredo? Essa foi a Beta Bostas. Mas não foi só a Beta Bostas. O post original de onde saiu essa imagem da André Sadi fala: Paulo Figueiredo e André Sadi fazem dobradinha agora na Globo News. Bota minha foto de novo com a Sadi. Olha que beleza. Mas eu vi essa foto, num primeiro momento eu fiquei com dúvida se era real ou não. Mas aí eu olhei de novo e vi que, não, eu não tenho essas rugas todas, vocês podem observar. Minha testa, olha que testa lisa. Olha aqui, ó, não tenho ruga nenhuma. Inclusive, renovei o meu Botox nesse final de semana com o Júnior da Forever Essential. Um abraço pro Júnior. Porra, se eu saio com a cara enrugada dessa, o Júnior me come no esporro. Não. Aí eu reparei que era fake. Eu também reparei que era fake a história da minha contratação para a Globo, porque a Globo não tem dinheiro para me contratar. Graças aos meus patronos e apoiadores, eu sou hoje provavelmente o jornalista mais bem pago do Brasil. Então, a Globo não tem dinheiro para me contratar nesse momento. Além disso, uma coisa que eu verifiquei que é muito interessante, eu perguntei para a Andréa, ela falou que ela tem 1,78 m de altura. Eu tenho 1,73 m. Então você imagina que a Andréa bota um salto, e deveria estar de salto nessa foto, ela ficaria uns 15 centímetros mais alta do que eu. Logo, a imagem é falsa. E é óbvio que eu vou me divertir, porque esses caras estão completamente malucos. A Beta Bostas, como a gente viu, disse que André e eu era a nova dupla do jornalismo. O meu post, minha resposta zoando a Beta Bostas teve mais curtida do que o post em si. Aliás, eu pego esse gancho do que eu falei para a Beta Bostas para falar uma coisa para vocês. Tem gente que se surpreende com o fato de eu conversar com o André Sadi, mas eu não sei exatamente qual é a novidade. No ano passado, tentaram me cancelar e algumas pessoas ficaram chocadas porque a Malu Gaspar, no Roda Viva, disse que conversava comigo. Agora, não é apenas a Malu Gaspar ou a Andréia, que são pessoas que eu gosto. O Otávio Guedes também é um cara que fala... Eu acho o Otávio Guedes um puta gente boa, tá? Às vezes a gente... Na maioria das vezes a gente discorda, mas ele sempre fala abertamente que fala comigo. Na Globo News, outros. O Guga Chakra já falou na Globo News, conversa comigo. A verdade é que eu converso com todos os veículos do Brasil, gente. Na televisão, converso com todo mundo. Converso com o SBT, acabei de dar entrevista lá, com a Globo News, com a Record, com a CNN Brasil, com a Jovem Pan. Embora a Jovem Pan hoje em dia quase não faça mais jornalismo. Eu converso com os portais de notícias, o UOL, o Poder 360, o Metrópolis. Eu converso com jornais internacionais, o New York Times, o Financial Times. Quem que vocês acham que botou o Flávio para dar entrevista lá? A CNN Internacional, o The Wall Street Journal, que sempre publica reportagens generosas conosco. Eu tenho, inclusive, amigos em muitos desses veículos, pessoas que foram se tornando minhas amigas. E a razão pela qual eu tenho boas relações, e eu volto a dizer, algumas amizades, é porque tem a ver com o que a gente falou no início do programa. Eu falo a verdade. E aí você conversa com o cara, fala a verdade pra ele, não mente, e as coisas que você fala vão se confirmando, e aí os caras começam a confiar em você. E aí, com o tempo, tudo que eu falo hoje tem confiabilidade, a ponto de uma âncora da Globo News dizer no ar, a ponto do SBT Brasil me colocar no ar, no Metrópolis me colocar no ar, a Folha já me entrevistou, o próprio Globo News, a coluna do Otávio Guedes já me entrevistou. E é por isso que eu acho que mesmo em épocas de vacas magras, vocês continuam me deixando liderar a audiência. Porque quem está comigo há muito tempo sabe que as coisas que eu falo se concretizam. Até mesmo na questão da Magnícia, quando as coisas começaram a degringolar, eu fui avisando aqui no programa, vocês foram assistindo. E eu posso errar, é claro. Mas eu faço o que eu acho que é o jornalismo sério. Meu compromisso é sempre com uma informação transparente para você que me assiste. Então eu busco as fontes primárias e falo a verdade. E as minhas opiniões,
são transparentes o que é fato e o que é opinião. Eu digo as minhas opiniões para vocês, eu sou um polemista. Eu brinco com vocês que eu sou o Paulo Francis que o Brasil merece hoje em dia. Você pode achar uma bosta, que Paulo Francis era realmente muito melhor que eu. Mas é o que a gente merece hoje. E o Paulo Figueiredo Show é isso. Eu falo a verdade, as pessoas confiam em mim com o tempo. E outra razão que as pessoas às vezes não conseguem perceber, porque só vem em corte, post no X de torcido por terceiro, etc. Mas, gente, eu sou um cara de gente boa. Eu trato todo mundo com dignidade, eu trato todo mundo com forma honesta. Antes de tretar com qualquer um, eu procuro a pessoa pessoalmente, no privado. Geralmente, quando eu entro em confronto com alguém, é porque ou é vontade da outra pessoa, porque o cara é um vagabundo. Agora, com as pessoas de esquerda, por causa de visão política, eu converso com qualquer um. Gente que pensa diferente de mim. E eu aprendi isso em casa, eu convivi muito tempo, vivi isso em casa, né? Meu avô terminou a vida amigo do Brizola. E eu acho maravilhoso ser assim. Eu sou muito feliz sendo assim. E eu acho que se você notou uma mudança nos últimos tempos para cá da imprensa, na forma como eles cobrem as nossas histórias, boa parte disso é acreditada a esse diálogo estabelecido com a mídia para contar a nossa parte da história. Eu acho que a postura do governo Bolsonaro na comunicação não foi boa. Em algumas ocasiões, por exemplo, eu mesmo apresentei o presidente a jornalistas de esquerda que, quando conheceram ele, para além do cercadinho, passaram a gostar do presidente Bolsonaro porque ele é um cara legal. Então o cara podia continuar de esquerda, mas o tratamento ao presidente era muito melhor. E eu acho que as pessoas não pegam tão pesado com o Flávio, porque o Flávio é isso, é um cara legal. Então, é claro, eu sou duro, eu não recuo nos debates, mas eu me dou bem com todo mundo. Gente, eu acabei de fazer meia hora de entrevista com a Amanda Klein no SBT Brasil. A Amanda Klein debatia comigo no ar. A gente teve debates seríssimos e nós somos amigos. Eu me dou bem com o pessoal de todos os podcasts, o Redcast, o Inteligência Limitada. Inteligência Limitada eu gosto de assistir normalmente o Serjão do Foguete, o Daniel Lopes, o Rodrigo Silva, né? Eu gosto. Inclusive, eu acho um baita de um podcast, já falei isso várias vezes, inclusive incentivei o Flávio a ir lá, ajudei a levar ele lá. Acho ele, super gente boa, pessoal super gente boa. Então é isso. Lamento que a esquerda esteja dando faniquito, mas eu já disse a vocês, eu sou inevitável, igual o Thanos. Então eu vou continuar falando com todo mundo, eu vou continuar criando essa quizumba. Ontem eu concedi entrevista ao Metrópolis, meia hora falando no Metrópolis, hoje no SBT News. E se a Globo me chamar para dar entrevista, como a Folha já me chamou e eu dei, como o G1, como a BBC, o veículo mais de esquerda do mundo, me chamou, outro que eu também tenho boa relação, e fui. Como qualquer veículo que me chamar, eu falo. Na Globo News eu tenho relação boa com 70% das pessoas. As duas mais odiosas que não dava para conversar, que era a Eliane Cantanhede e a Dani Lima, foram defenestradas, né? O Joel já foi meu companheiro de Jovem Pan, sempre me dei bem com ele também. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate.
O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.